narcisistas, pessoal, eles se sentem no direito a tratamento especial, esperam sentir-se melhor sem esforço e podem ressentir-se com responsabilização real ou implícita. Então, feeling, eu gosto muito dessa palavra, feeling. Você precisa ter, é isso mesmo, você precisa ter. Me perdoe falar dessa forma, mas nós precisamos ter feeling. Nós precisamos saber a hora que podemos confrontá-lo empaticamente, a hora que podemos responsabilizá-lo de uma maneira mais real, porque ele vai querer tratamento diferenciado e nós, por questões óbvias, nós não podemos dar e a sociedade nem sempre vai dar esse tratamento especial para ele, tá? Outra questão também que o narcisista ele tende a fazer, eles podem afundar em merecida dependência, aquilo que eu falei lá atrás, né? Nos colocar numa posição de pai e mãe. Então, assim, tarefas de casa, numa profunda dependência, né, com tarefas de casa, e precisam ser empaticamente confrontados e guiados, repetidas vezes por meio da contemplação de problemas e experiências emocionais. Valdilene, tarefa de casa, não entendi. Se lembra que eu estou trazendo para vocês uma abordagem mais cognitiva. Numa abordagem mais cognitiva e mais comportamental, a gente vai precisar que o nosso cliente desenvolva algumas tarefas, até mesmo, quando eu digo tarefa, gente, eu digo até, por exemplo, observar alguma coisa. Olha, para observar, para pensar, anota tal coisa. Isso são chamadas tarefas de casa, tá? Então, eles podem se tornar dependente disso. Também tem isso, tá? Só observar se o analista falou. Se o analista não falar, ele também não vai observar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa também, reações emocionais a esses aspectos clínicos do narcisismo desafiam significativamente as habilidades de enfrentamento do psicanalista, por mais robusta que sejam. Então, assim, eu falei que eles tendem, né, ter essa capacidade de nos sugar. Então, assim, e eles também vão expressar. Se lembra que eles não possuem empatia? Eles vão expressar as suas reações de maneira muito direta. Então, nós, como profissionais, precisamos estar atentos e tomar cuidado com as nossas emoções. E aí, aqui, eu vou falar da contra-transferência. Bom, a Lara está perguntando aqui. Quando o processo de análise com a pessoa narcisista finaliza? Lara, se a pessoa não pedir para parar, não quero vir mais. E o que vai acontecer também, tá? Talvez, com aspas, nunca acabe, Lara, eu vou explicar para todos vocês. Uma coisa que pode acontecer, sabe o que é? Olha, eu não quero vir mais. Você pode negociar com a pessoa e fazer sessões quinzenais. Pode fazer sessões uma vez por mês. Pode fazer sessões esporádicas. Isso é extremamente eficaz. Por quê? Lembre-se que a gente está falando de um transtorno de personalidade. É a forma de ser da pessoa. Então, o que a gente precisa fazer? Ajudá-lo a quê? A estar constantemente se observando. Então, assim, e ajudando a desenvolver algumas características. Eu diria que uma das principais é a empatia. Por quê? Que eu, Valdilene, diria isso hipoteticamente. Porque, pessoal, o que é empatia? Eu conseguir me colocar no lugar do outro. E se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo agir da forma que o outro gostaria que agíssemos com ele. Isso é interessante, tá? Não é como eu acho que a Lara quer que eu haja com ela, então eu vou agir. Não, eu preciso saber como a Lara quer que eu haja com ela e então
agir. Então, quando, Lara, né? Quando nós conseguirmos que o nosso cliente haja de forma empática, a gente pode dizer que a gente conseguiu avançar muito. E quando eu digo agir de forma empática, pessoal, eu estou dizendo até além, eu estou dizendo o seguinte, quando a gente conseguir que o nosso cliente perceba que não foi empático, nossa, já ganhamos uma estrelinha. Conseguiu compreender, Lara? Me dá aí o feedback. Bom, a gente tem mais aqui 5 minutinhos. O profissional pode sentir-se encantado, seduzido, exasperado ou ameaçado. Qualquer dessas reações sugere alguma ameaça à integridade do processo analítico e precisa ser efetuada com deliberação. O que é isso daqui? Quando eu estou diante de uma pessoa que é narcisista, tem um transtorno de personalidade narcisista, e eu fiquei lá, nossa, que maravilha, eu vou poder atender essa pessoa, fiquei encantada, ou eu fiquei com raiva, sabe? Não sei se eu posso dizer, qualquer sentimento que possa afetar o processo analítico, e aqui a gente está falando de conta-transferência, o que eu preciso fazer? Liberar esse cliente, ou seja, encaminhar para um colega que consiga desenvolver um processo analítico com ele, sem estas interferências como as que eu estou mencionando para vocês aqui agora. E aqui eu abro aqui um parênteses, tá? Eu de verdade acho que atender uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, como alguns outros tipos de patologias, por exemplo, psicopatologias, é encantador. Agora, eu e você precisamos ser isentos nisso daqui. E tem aqui, a gente tem a questão ética, tá? Se eu tenho um cliente que eu não consigo, independente da demanda dele, se eu não consigo atendê-lo de forma satisfatória, você sabe e é orientado, falando aos membros específicos da Sociedade Psicanaliticamente Renovada, você é orientado a liberar, a passar esse cliente para um outro profissional, independente da demanda do cliente, desde que não interfira na sua própria demanda. E aí aqui a gente está falando de ética. Bom, é necessário que o psicanalista esteja com análise de supervisão clínica esteja em análise e em supervisão clínica para reduzir os riscos de erros de avaliação ou violações de limites, bem como identificar e resolver esquemas e modos pessoalmente vulneráveis. Então, veja bem, olha, o fato de eu identificar que a begônia tem um gatilho XYZ, eu não posso determinar, certo? Eu não posso aconselhar, eu não posso orientá-la que quando esse gatilho surgir, ela deva fazer XYZ. O que eu preciso fazer é, begônia, quando esse gatilho surgir, para que haja uma mudança de comportamento ou de resultado, levando em consideração que é isso que você quer, o que você pode fazer? Esse é o caminho, ok? Isso por quê? Porque a begônia está reclamando. Ah, Valdirene, mas o cliente não vai reclamar? Ok, então veja bem, vamos imaginar que o cônjuge desse cliente reclama que ele só quer ver os filmes que ele gosta, porque ele só pensa nele. Então vamos lá. Quando você sentar para assistir um filme com o seu cônjuge, o que você pode fazer? Quanto tempo você pode proporcionar para que o outro fique feliz? Então, assim, é colocá-lo para pensar em possibilidades, para que ele, de acordo com as possibilidades dele, possa agir, e não você determinar. Então, como a gente precisa ajudá-lo a desenvolver empatia, limites, entre outras coisas, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não determine o que ele deve ou não fazer, tá bom? E também é proveitoso que desenvolva táticas de redução de estresse dirigidas às questões específicas do nosso cliente. Então, quando ele está estressado, ele tende a fazer tal coisa. Então, que práticas dirigidas seriam essas?
você pode verificar com ele o que pode ser feito. E uma das coisas que pode ser feita é, por exemplo, uma meditação. Então, isso não tem problema nenhum em você sugerir que ele faça, tá? De repente, ele fica mais calmo contando até 1000. Então, sugira que ele conte até 1000. Por quê? Porque é possível que ele haja com mais ímpeto, né, com mais agressividade, se ele estiver diante de um estresse. E o que é um estresse nesse sentido, gente? Vai ser uma situação ameaçadora para ele. Então, ele pode agir de forma mais desapropriada. E aqui, para a gente finalizar essa parte, vai um lembrete amigo. Clientes narcisistas são difíceis de engajar e manter-se na análise e, por conseguinte, a intervenção pode ocorrer em consultas intermitentes, breves, durante um período de tempo muito longo, em vez de um único episódio prolongado de análise, tá? Então, pessoal, olha, eu não consegui falar para vocês sobre as metas do tratamento, então eu vou voltar depois para a gente falar sobre as nossas principais metas de tratamento, do processo analítico, e aí, quando eu terminar de falar dessas metas, então a gente começa a entrar nas intervenções propriamente ditas, tá? Como eu falei, é um conteúdo bem robusto, espero que vocês tenham gostado e nós voltaremos com esse assunto para darmos sequência, com certeza absoluta, é o meu comprometimento com vocês, tá bom? Querem fazer mais alguma pergunta? Bom, enquanto vocês escrevem aí, eu quero aproveitar e dizer para vocês que nós lançamos uma campanha. Assim que nós chegarmos a 1000 membros aqui no nosso canal do YouTube, nós vamos sortear 3 bolsas, tá? Vamos sortear uma bolsa integral para a formação em psicanálise, vamos sortear 6 meses de análises pessoais comigo ou com 50% de desconto com outro profissional da sociedade e também vamos dar 1 ano de supervisão clínica em grupo, 1 ano grátis, tá ok? Então, nos ajude, compartilhe aí com o pessoal. Tem também algumas regras aí na descrição do vídeo que está rolando aqui no YouTube. Então, nos ajude a chegar nesses 1000 membros. Então, muito obrigada de verdade pela participação de vocês. E nós nos veremos semana que vem para eu falar de personalidade obsessiva. Mas também eu posso, de repente, o que vocês acham? Eu vou perguntar lá internamente o que vocês acham, de repente, eu até volto nessa questão do narcisismo e deixo a personalidade obsessiva para uma outra aula para a gente não perder o fio da meada. Aí vocês me dizem lá o que vocês acham, tá bom? Vou colocar essa enquete lá no grupo, porque esse conteúdo ele é desenvolvido para vocês, membros da nossa sociedade. Pessoal, muitíssimo obrigada. Bom descanso para todos vocês. Obrigada pela companhia. Eu também, Lara, também aquela próxima aula. Que bom que vocês gostaram, tá bom? Forte abraço, até mais.